Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje vim mais um ministrar uma palavra para vocês e eu espero que essa palavra possa transformar corações e que vocês possam compartilhar essa palavra e que pessoas possam ser alcançadas. E a palavra, se vocês puderem aí pegar sua palavra e abrir lá em Atos capítulo 9, versículo 1. Mais uma vez, repetir. Atos capítulo 9, versículo 1. Que o tema é a confissão de Saulo no caminho de Damasco. Mais uma vez. Atos capítulo 9, versículo 1, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediram carta para Damasco para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita que homens e mulheres conduzissem preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Capítulo 5. E ele disse: Quem é este, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a que tu persegues. Duro é para ti reconciliar contra os aguilhões. E ele, tremendo, Antônio disse: Senhor, o que é que eu faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entre na cidade, e lá será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo vozes, mas não vendo ninguém. E Saulo, levantando-se da terra, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, conduziram a Damasco. E este esteve 3 dias sem ver, e nem comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Ele disse ao Senhor, em visão: Ananias. Ele respondeu: Eis aqui, Senhor. E disse: Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta à casa de Judas, por um homem que o nome Tarso chamado Saulo, pois eis que está orando. E numa visão ele viu entrava um homem chamado Ananias, punham sobre ele a mão para que tornasse a ver. Capítulo 13. Respondendo Ananias: Senhor, de muitos ouviram acerca desse homem, quantos mais tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. E disse, porém, o Senhor: Vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, filhos de Israel. E eu mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Eu acho interessante, irmão, que essa confissão de Saulo foi a oração do Marte Estevão, que eu preguei anteriormente com vocês. Que essa oração foi para que chegasse em Jesus, para que Paulo fosse convertido. E o que eu acho mais interessante é que Jesus ele não faz essa pessoa de pessoas. Jesus ele não faz essa pessoa de pessoas. Porque Paulo estava cego. E naquele momento, em Damasco, como diz a palavra, que ele estava indo no caminho de Damasco, porque deram ordem para matar os discípulos, os seguidores de Jesus, cercou uma luz, um resplendor de luz, que eu creio que era a glória de Deus. E Saulo caiu da cavadura do cavalo e caiu no chão como morto. Por quê? Porque quando a gente vê a glória de Deus, a gente não fica de pé, a gente cai, a gente se quebranta, a gente chora. Então, quando a glória de Deus aparece na nossa frente, quando a gente tem o encontro de Jesus verdadeiramente, a gente não fica de pé, a gente cai. Porque a glória nos faz cair, a glória nos faz se quebrantar diante dele. E nesse momento que indo a Damasco, Paulo caiu na cavadura, vendo aquele resplendor de luz que era a glória de Jesus. Então, irmão, o que eu acho mais interessante também é que muitas vezes, como fez aqui, né, que Ananias disse que ele dizia sobre esse homem, que Paulo fazia as pessoas sofrer, fazia os discípulos, espancava os discípulos, fazia mal aos discípulos, e dizendo que Paulo não tinha mais chance, não tinha mais saída, né? O que eu acho mais importante é que, mesmo Paulo fazendo todas essas coisas, Jesus não desistiu dele. Jesus nunca desistiu dele. Porque muitas vezes isso acontece, que muitas vezes as pessoas não acreditam na gente, como foi Ananias aqui, né?
que Paulo fazia sofrer os discípulos. E muitas vezes é o que acontece, muitas pessoas elas não acreditam na gente que a gente vai se converter, elas não acreditam que a gente vai ser transformado. E muitas vezes, quando eles não pensam que a gente vai ser transformado, Jesus disse: esse para mim vai ser um vaso escolhido. E essa palavra que me chama no seu coração, que mesmo que ninguém acredite em você, mesmo que ninguém ache que você vai ter saída, que você não vai ter mais chance, que você vai morrer, que você não vai ter mais vida. Jesus disse: esse para mim é um vaso escolhido. Esse para mim é um vaso escolhido. Eu acredito nele. Jesus disse: eu acredito nele. Pode todas as pessoas te abandonar, mas Jesus ele nunca vai te abandonar. Pode todos largar de você, pode muitos não acreditar que você vai se converter, que você vai ser transformado, mas Jesus disse: esse para mim é um vaso escolhido, porque muitas pessoas jogam você fora, mas Jesus ele não joga você fora. A gente é o vaso, ele é o olheiro. Então, Jesus ele não joga fora o vaso, ele pega, ele molda, ele transforma, ele limpa e ele faz um vaso novo. Como foi aqui em Paulo, ele não desistiu de Paulo. Muitas vezes, muitas vezes Paulo é a gente, porque mesmo Paulo fazendo ameaças, perseguindo os discípulos de Jesus, porque muitas vezes quando alguém persegue a gente, cristão, a gente está ao mesmo tempo perseguindo Deus, ao mesmo tempo estamos perseguindo Jesus. Por isso que Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Por quê? Porque ele estava perseguindo os discípulos de Jesus. Então, muitas vezes, quando você persegue os discípulos de Jesus, os cristãos de Jesus, você está perseguindo o próprio Deus. Então, mesmo que as pessoas não acreditem em você, Jesus acredita em você. Você é um vaso escolhido para Deus. Ele te pega, ele te molda, ele te transforma, ele não joga você fora. E ele transformou Paulo, de Saulo, ele transformou de Saulo, Paulo. Então essa palavra que eu vou mostrar para você no seu coração. Jesus ele não joga você fora, mesmo que muitos não acreditem em você, que você não vai ser transformado. Ele te pega, ele te molda, ele te transforma novamente. Ele te traz de volta, ele está de braços abertos para você nesse momento. Para você aceitar ele como o único seu Salvador. Não deixe para depois, ele está voltando. Ele acredita em você. E eu falo para você aqui que seja macumbeiro, seja maconheiro, seja de outra religião, ele acredita em você, ele não joga você fora. Ele te transforma novamente para viver com ele uma vida plena. Então essa palavra eu vim mostrar para vocês. Tem muitos Ananias aí que não acreditam em você, mas tem um Jesus que acredita em você. Porque para ele você é um vaso escolhido e ele não desiste de você. Então essa palavra eu vim mostrar para vocês que falou muito no meu coração e que vocês possam compartilhar para as pessoas que precisam, que essa palavra possa transformar pessoas e alcançar pessoas. Que vocês possam praticar essa palavra, não seja só ouvinte, mas sim praticando essa palavra. Jesus ainda acredita em você. Para você, ele é um vaso escolhido. Essa é a palavra que eu vou mostrar para vocês, que vocês possam colocar no seu coração e que Deus abençoe vocês. A paz do Senhor.